Olá pessoal, eu sou Serine, professora de francês e você está assistindo o meu canal Os Franceses Tomam Banho. Nesse vídeo agora a gente vai ver como fazer perguntas e como responder às perguntas. A gente vai ver também a negação. Nas aulas passadas a gente já viu como cumprimentar e como se apresentar. Agora a gente vai imaginar que vocês estão na França, querem conversar com alguém e já que vocês já sabem falar um pouco de vocês, vocês vão aprender a perguntar para outra pessoa algumas coisas básicas. Vamos lá. Para fazer pergunta em francês existem 3 formas. A primeira forma, a mais simples, é pegar a frase afirmativa, colocar um ponto de interrogação no final e falar com uma entonação que vai subir, assim. Por exemplo, tu es journaliste? Você é jornalista? Tu es journaliste? Vocês podem ver que minha voz fica subindo no final para indicar que é uma pergunta. A segunda forma de fazer uma pergunta é colocar a expressão est-ce que. Est-ce que. Est-ce que não tem realmente tradução em português, né? A gente usa essa expressãozinha, coloca no início da frase para indicar que a frase é uma pergunta. Então, essa pergunta simples que a gente fez, tu es journaliste? Agora vai se tornar, est-ce que tu es journaliste? A terceira forma de fazer pergunta, eu só vou passar para vocês como indicação, mas é uma forma que a gente não usa muito, mas é bom conhecer, só que não vou me aprofundar hoje. Essa forma é inverter o pronome sujeito com o verbo, ok? Então, a pergunta, tu es journaliste? Vai se tornar, es-tu journaliste? Vocês veem que a gente inverteu o o verbo, e o tu. E a gente botou um hífen no meio. É uma forma de falar, assim, bem formal, que a gente não usa no dia a dia. Talvez por escrito seja bom. A gente terá a ocasião de se aprofundar nessa forma de fazer a pergunta, mas para hoje eu acho que não importa muito. Vamos ficar nas duas mais comuns, assim, que é a frase afirmativa com ponto de interrogação ou a pergunta com est-ce que. Uma coisa importante, não pode acumular a inversão do sujeito com verbo e o est-ce que. Por exemplo, vocês não podem dizer est-ce que es-tu journaliste? Ok? Est-ce que tu es journaliste ou es-tu journaliste? Então, já com isso, vocês podem pegar as frases que a gente já viu nas aulas passadas e começar a fazer perguntas. Vamos então começar vendo algumas perguntas básicas que vocês podem fazer para alguém que você vai encontrar na França. Primeira pergunta. Comment tu t'appelles? Como você se chama? Ou comment vous vous appelez, se for no caso formal. A gente já viu que num contexto formal, educado, a gente usa o pronome sujeito vous, mesmo que seja para falar com apenas uma pessoa. Então, isso é a primeira forma de fazer a pergunta. A gente colocou a palavra interrogativa, comment, como, e fez a pergunta. Se a gente quiser usar o est-ce que, nesse caso, a gente vai falar comment est-ce que tu t'appelles? Ou, claro, comment est-ce que vous vous appelez? Ok? Então, são várias formas de perguntar a mesma coisa. Reparem bem a ordem. Quando a pergunta não tem palavra interrogativa, o est-ce que fica em primeiro lugar. Por exemplo, est-ce que tu es journaliste? Quando tem uma palavra interrogativa, ele fica em segundo lugar. Comment est-ce que tu t'appelles? Na forma de pergunta sim ou est-ce que, a palavra interrogativa, comment, pode ir tanto na frente, tanto no final da frase. Por exemplo, comment tu t'appelles ou tu t'appelles comment? É que nem em português, como você se chama ou você se chama como. Mesma coisa. E a resposta, je m'appelle Fernanda. Sem problema, a gente já viu isso. Ok, vamos ver uma segunda pergunta. Tu es français? Você é francês? Ou tu es française? Você é francesa?
na forma educada, vous êtes français? Se a gente quiser usar o est-ce que tu es français? Est-ce que vous êtes français? Resposta: non, je ne suis pas français. Je suis brésilien. Não, eu não sou francês, sou brasileiro. E aqui a gente vê pela primeira vez a negação. Como se forma a negação em francês? Tem dois elementos, tem o ne e o pas. Um erro bem comum do brasileiro é esquecer o pas, já que em português vocês usam só um elemento de negação, né? E o non como carne. Não, em francês realmente tem dois, ne, o verbo principal, e depois o pas. Isso que é a ordem. Non, je ne suis pas français. Eu não sou francês. Então, cuidado para não esquecer do pas. Outro verbo que a gente já viu e que a gente pode usar agora para fazer uma pergunta. Tu parles anglais? Você fala inglês? Vous parlez français? O senhor fala francês? Est-ce que tu parles italien? Você fala italiano? Será que você fala italiano? Est-ce que vous parlez espagnol? Est-ce que vous parlez espagnol? Resposta que vocês já conhecem. Je parle anglais, português e un peu français. Outra pergunta. Où tu habites? E aqui a gente vê uma nova palavra interrogativa que é o où, com acento, que significa onde. Où tu habites? Onde você mora? Où vous habitez? Où est-ce que tu habites? Certo? Primeiro a palavra interrogativa, depois est-ce que e depois o resto da frase. Où est-ce que tu habites? Onde você mora? Où est-ce que vous habitez? Claro, uma outra forma é colocar a palavra interrogativa no final da frase. Vous habitez où? Resposta: j'habite à Macapá, au Brésil. Je n'habite pas en France. Aqui eu chamo a atenção de vocês, o ne da negação também vira N apóstrofe na frente de uma vogal ou de um H. Ok? Outra pergunta que vocês podem fazer. Est-ce que tu travailles? Você trabalha? E aqui a gente vê um novo verbo, travailler, que vai ser muito simples para vocês porque é do primeiro grupo e vocês já sabem conjugar os verbos do primeiro grupo. Mas mesmo assim a gente vai rever. A gente pega o radical e a gente acrescenta com as terminações. Je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. E aqui a gente vê uma coisa interessante da pronúncia. Um I na frente de dois L's tem som de I. Je travaille, tu travailles, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Lembrando do ENT final da terceira pessoa que a gente não pronuncia. Resposta: oui, je suis ingénieur. A gente viu as profissões na última aula e vocês podem procurar na internet como fala a profissão de vocês. Última pergunta. Est-ce que tu es marié? Você é casado? Resposta: pas marié, divorcé. E aqui a gente vê o pas usado sozinho nesse contexto, porque ele nega apenas uma parte da resposta. Pas marié, divorcé. Não casado, divorciado. Nesse caso, quando vocês querem responder, não isso, a gente usa bem o pas sozinho. Um outro exemplo para entender melhor esse pas. Tu habites en France à Paris? Pas à Paris, à Nantes. Não em Paris, em Nantes. Vamos ver agora as formas de responder a essas perguntas básicas.
A primeira coisa é o oui, sim, e o non, não. Oui, non. O nosso não também é nasal, mas um pouco mais seco assim. Non. Oui, non. Uma outra forma de responder é moi aussi, eu também. Por exemplo, j'habite à Londres. Moi aussi, eu moro em Londres. Eu também. Ou então vocês podem responder moi non plus. Significa eu também não. É para concordar com uma negação. Por exemplo, je ne parle pas espagnol. Moi non plus. Eu não falo espanhol. Eu também não. Moi non plus. Chamou a atenção de vocês não se pronunciar aqui o S, né? De plus. Moi non plus. Eu também não. Vocês podem responder si. Si a gente usa para contrariar uma negação. Exemplo. Tu n'es pas marié? Você não é casado? Si, je suis marié. Sim, eu sou casado. É isso então, vocês já podem ter uma conversa básica. Vamos ver agora um diálogo que vocês poderiam ter com alguma pessoa na França. Bonjour, je m'appelle Léo. Bonjour, enchantée, je m'appelle Anne. Vous êtes française? Oui, j'habite en France. Et vous? Je suis brésilien, j'habite à Rio. Vous parlez portugais? Pas portugais, anglais et français. Vous parlez bien français. Merci. Vous travaillez où? Je suis infirmière, à Paris. Vous n'êtes pas marié? Si, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Moi aussi, j'ai 3 enfants. É isso então, pessoal. Se vocês entenderam todo o diálogo é porque tá maravilhoso. Se vocês não entenderam nada, então tem que reassistir todos os vídeos desde o início. Mas espero que vocês tenham gostado. Podem curtir, podem comentar, podem compartilhar e podem se inscrever no canal para receber sempre as notificações dos vídeos que eu vou postando. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!